Oi, se você não me conhece, eu sou a Gabi e hoje eu vim compartilhar com vocês como que eu faço para me organizar antes de ir às compras. Então amanhã eu vou estar fazendo as compras mensais aqui de casa, então a gente não faz compras semanais, semanal só a nossa feira, né? Que aí toda terça-feira a gente está lá reabastecendo as hortaliças e as frutas. Mas os alimentos, de forma geral, arroz, feijão, macarrão, produto de limpeza, tudo isso assim que é uma quantidade maior e não são alimentos perecíveis, a gente opta por fazer a compra mensal, até mesmo agora por conta da pandemia, né, para evitar de estar indo com tanta frequência. Então eu quero mostrar para vocês como que eu faço, qual que é o passo a passo para que vocês consigam também aplicar na realidade de vocês e começar a ter, né, esse cuidado a mais com a alimentação, conseguir organizar melhor, né, otimizar o tempo na hora do preparo das refeições e comprar aquilo que realmente é necessário e de quebra economizar no supermercado. Então eu vou dar algumas dicas e aí ver o que você consegue aproveitar para a realidade de vocês, ok? Bom, e o primeiro passo que você deve fazer é pensar na sua rotina de alimentação. Quando eu não tinha essa noção que eu tenho hoje das minhas refeições, né, a quantidade, o que geralmente eu costumo fazer, o que eu fazia? Eu planejava todas as minhas refeições. Então eu sabia, né, quais refeições eu fazia no dia e o que eu gostaria de estar comendo ao longo desse mês. Então é como se eu fizesse um cardápio mensal, né, com as preparações que eu vou estar consumindo. Isso é importante porque você vai ter ali no papel, né, tudo escrito, visualizando o que você vai precisar comprar no supermercado e assim montar uma lista de compras que é muito mais efetiva, né, na hora de fazer essas compras, porque aí você não precisa ficar lá no mercado, eu preciso disso, será que eu vou precisar daquilo? Eu vou preparar esse alimento durante esse mês. Então, você pensar em todas as suas refeições que você quer estar fazendo é o passo principal, né, para dar sequência nos demais. Hoje, eu não faço mais esse planejamento, não monto mais o cardápio que a gente vai comer aqui em casa, porque eu já tenho noção do que a gente come semanalmente. Então, eu já tenho na minha cabeça as quantidades de arroz, de feijão, de frango, de ovo que dá para o mês inteiro. Mas se você não tem essa noção, eu vou te mostrar como que eu fazia para você, né, colocar no papel e começar a visualizar as suas refeições semanais ou mensais. Então, o que eu fazia? Eu fiz aqui num rascunho mesmo, então aqui é um rascunho de impressão. Eu montava o meu cardápio semanal, então eu colocava os dias da semana e todas as refeições que eu costumo fazer, né? Geralmente eu faço café, às vezes os lanches, almoço, jantar, e aqui eu até coloquei em asterisco a ceia, porque não é sempre que eu tô fazendo. Então, o que eu fazia? Na segunda-feira, o que eu quero tomar de café da manhã? Aí eu escrevi aqui, sei lá, pão, café, queijo e uma fruta. Aí eu anotava. E a mesma coisa pro lanche, pro almoço, pro outro lanche. Então eu montava semanalmente as possíveis preparações que eu iria estar fazendo. E assim eu conseguia, né, visualizar tudo que eu precisava de ingrediente para estar preparando cada uma dessas refeições. Então, fazer esse planejamento é muito importante, porque só através dele que você vai saber de fato tudo aquilo que você precisa colocar na sua lista de compras. Em relação à quantidade de cada um desses ingredientes, vai variar muito de acordo com quantas pessoas tem na sua casa e o quanto cada uma dessas pessoas costuma consumir desses alimentos. Não tem como te falar, coloca tanto de arroz, tanto de feijão, que vai ser o suficiente, porque eu não sei da sua realidade. Mas, por exemplo, aqui em casa nós somos em dois e eu sei que em média a gente consome de 4 a 5 quilos de arroz no mês, porque a gente vai, né, trocando com macarrão, com batata, polenta, né, vai fazendo trocas. Então, essa quantidade de arroz seria o suficiente para nós dois ao longo do mês. Então, geralmente eu compro de 4 a 5 quilos, né, porque alguns meses tem uma semana a mais, né, acaba tendo alguns dias a mais do que até eu chegar no momento que a gente vai fazer as compras.
Então eu tenho ali 1 quilo de segurança para também não acabar tudo, né? E eu ficar sem nada aqui em casa. Então, em questão de quantidade, você tem que observar muito como que é o consumo na sua casa. Mas para saber quais alimentos comprar, esse planejamento das refeições é fundamental. E a segunda etapa, que é muito importante, é montar a lista de compras. Então, se você já sabe o que você vai preparar, vai ficar muito fácil montar essa lista. E aqui em casa, o que eu faço? Ao longo do mês, as coisas vão acabando. Então, para não esquecer o que eu preciso comprar na próxima ida ao mercado, eu pego um bloquinho, também é um desses rascunhos, e vou anotando tudo o que eu preciso comprar conforme vai acabando. Então, assim, ao longo do mês eu já tenho uma noção do que tá faltando e o que eu vou precisar comprar. Mas fazendo isso, né, é importante também, antes de ir às compras, conferir o que a gente tem no nosso armário para saber se precisa comprar mais, se precisa comprar menos, usando como base aquele nosso planejamento. E aí, depois que eu já tenho ali o meu bloquinho com alguns alimentos que eu já fui anotando ao longo do mês, o que eu faço? Eu venho aqui no meu armário e confiro tudo o que eu tenho ainda. Então, eu vejo aqueles alimentos que já estão abertos, né? Se tá tudo bem, se nenhum estragou, não tem nenhum vencido, se eu vou precisar comprar mais ou se eu tenho em estoque. Vejo também a validade do que tem aqui, que tá fechado, para não comprar mais do mesmo alimento e esse aqui ficar esquecido e acabar vencendo. Então, é importante a gente fazer essa limpa, né, no armário e também na geladeira, para não perder nada e também acabar não comprando, né, algum alimento que já tem na nossa casa, porque é muito comum a gente falar assim, ah, não tem creme de leite, né, em casa, acabou. Aí você vai lá no mercado, compra e chegou lá para guardar a compra, viu que tinha 3, 4 cremes de leite e alguns já venceram. Então, para evitar disso acontecer, faça sempre a conferência do que você tem e do que você realmente vai precisar de estar comprando, ok? E aí, depois que eu já conferi tudo, fiz tudo, já sei o que eu preciso comprar, eu monto a minha lista de compras. Então, esse aqui é um modelo que eu uso, tá? E eu faço o quê? Eu separo tudo que eu vou precisar em categorias de acordo com o mercado que eu vou. Então, por exemplo, eu vou sempre no Atacadão, aqui em Campo Grande. Então, eu sei que os produtos de higiene pessoal ficam num setor, a mercearia em outro setor. Então, eu prefiro já deixar separado em setores tudo aquilo que eu vou comprar, porque facilita na hora da compra. Eu não fico perdendo tempo indo lá na limpeza, depois na padaria, depois na mercearia, né? Não fico zanzando igual barata tonta no mercado. Então, eu já monto a minha lista com essa divisão e essa é uma ótima dica, principalmente agora que a gente tem que fazer sim as compras mais rápido, evitar ficar em lugares fechados. Então, aqui eu pego e vou passar limpo tudo o que eu preciso comprar e depois eu imprimo essa lista e levo comigo. E aí aqui, ó, eu já deixo certinho, né, um campo para quantidade e o produto. Então, por exemplo, aqui no setor de padaria, eu coloco assim, 4 pães. Né? Então, a quantidade e o produto. Vamos ver aqui em bebidas. Então, eu quero comprar um suco de uva. Um suco de uva. Então, eu deixo tudo separadinho, quantidade, o produto e o setor, para facilitar e eu comprar realmente o que eu preciso. Então, é assim que eu me organizo todos os meses para fazer as compras, principalmente a compra mensal, que é uma compra que eu evito de estar indo mais vezes do que o necessário ao supermercado. No caso da feira, eu vou anotando também na semana o que vai acabando para na outra semana eu comprar aquilo que eu preciso. Então, ter essa organização parece difícil no começo e é difícil no começo porque a gente não está habituado a ficar escrevendo, a ficar conferindo, a prestar atenção o quanto a gente come, as refeições que a gente quer fazer. E lembrando, né, você fez, por exemplo, aquele planejamento de refeições mensal ou semanal, você não precisa ficar restrito àquilo, mas é para você ter uma base do que você precisa comprar e o quanto você precisa comprar. Lógico que vai acabar variando porque ao longo do mês acontecem muitos imprevistos, às vezes você ganhou uma comida ou às vezes sobrou mais comida de um dia para o outro e você não vai precisar estar fazendo aquele preparo que você colocou para aquele dia específico. Mas isso ajuda, né? Ajuda você a comprar o necessário,
a você ir no mercado com muito mais consciência, não ficar perdido e evitar, né, de estar comprando coisas desnecessárias. Então, no começo para mim também era complicado, mas a partir do momento que eu comecei a entender a dinâmica da minha rotina, como que era a minha alimentação, o que eu gostava ou não gostava de comer, ficou muito mais fácil de ter esse planejamento. E é como eu falei para vocês, hoje eu não faço, né, esse cardápio semanal, o cardápio mensal, porque na minha cabeça já tá muito claro, né, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o quanto que eu preciso, e eu vou me organizando conforme vai acontecendo a minha vida. Também não consigo ter 100% de exatidão da minha alimentação, então eu vou tentando me organizar o máximo que eu posso. Então faça um esforcinho, tente pelo menos adequar, né, adaptar algumas dessas dicas para você e vai mudando aos poucos. Você não precisa na próxima compra chegar e fazer todas as suas refeições mensais e montar aquela lista de compras perfeita e ir no mercado, né, rapidinho. É um processo, é adaptação. Tudo na nossa vida é adaptação. Mas é importante que você dê esse primeiro passo para você conseguir melhorar a qualidade da sua alimentação, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e possam aproveitar. E aí, até o próximo vídeo!